Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo dos estúdios Boston Podcast TV e você é minha melhor companhia. Muito obrigado, deixo desde já aqui meu forte abraço, o abraço da Elisângela Alencar e dizer que os estúdios Boston Podcast está louco, ansioso, com muita vontade de nós retornarmos às gravações com as nossas entrevistas presenciais que nós esperamos. Oxalá, graças a Deus, passou a pandemia e hoje a gente pode gravar presencial. E o mês de setembro vem com uma agenda cheia, várias pessoas super importantes, e principalmente as pessoas que a gente não pôde gravar presencial agora. Eu e a Elisângela Alencar, nós vamos estar gravando, entrevistando, vai ser muito legal. Nós temos vídeo, temos formatos legais, tem várias coisas que nós estamos trabalhando para colocar nesse meio de programações de conteúdos que nós gostaríamos que vocês navegassem conosco, nosso dia a dia, nossa vida, principalmente em United States of America, esse país lindo. A nação estadunidense tem várias coisas fantásticas, vários brasileiros, vários latinos vão estar conosco e que tem uma vida fantástica, né? E que tem muita coisa a agregar. E eu gostaria desde já, sem você, não vale a pena nós formarmos nenhum conteúdo, tampouco trabalhar em vias de conteúdos de internet, com comunicação. Então, sinta-se em casa e hoje nós vamos para mais uma narração dessa trilogia de serial killer e também deixar um grande abraço aqui para o meu amigo Gabriel Sena, que falou, cara, continue esse trabalho legal de você mostrar as séries, fatos, crime, apreensão, como que é, principalmente ele que é do exército americano. Então é muito legal, deixo um abraço aqui de coração para o Gabriel Sena. E quero dizer para vocês, é arrepiante a vida desse cara que nós vamos estar lendo agora, que a gente vai estar narrando, que a gente vai estar dizendo, e vias de fato, né, são as apreensões ditas pelo FBI. Então eu gostaria desde já de dizer que nós não amamos, não abraçamos, não gostamos, tampouco gostaríamos que existissem tais pessoas que criam tantos crimes e de uma forma tão macabra, horrível. Mas gostaria desde já de dizer que esse é o serial killer que as pessoas pediu para várias vezes. Nós tentamos várias vezes produzir, mas eu de mim mesmo eu não consigo nem ficar lendo, mostrando. Você precisa entrar, né, no site da FBI, olhar as fotos, ver todas as coisas. Eu quero dizer desde já, nós não abraçamos nem amamos tampouco serial killer, mas é uma série de narração. E nesse período que nós não estamos gravando podcast, entrevistas via direta ou fazendo live, nós vamos produzir conteúdos em forma de narração, em forma de documentário, e vai ser muito legal. Sem você, não vale a pena produzir nenhum conteúdo. Desde já, eu gostaria de dizer que o Ted Bundy nasceu em 24 de novembro de 1946 e morreu em 24 de janeiro de 1989. Lembrando, o Ted Bundy foi um assassino em série, estuprador, necrófilo dos anos 70. Bundy foi executado na cadeira elétrica da Flórida em 1989. Assassinato não é sobre luxúria e não é sobre violência, é sobre posse. Basicamente, essa é a biografia criminal de Ted Bundy. Lembrando, os crimes foram executados por ele em Burlington, Vermont, Stark, Flórida. Quem foi Ted Bundy? Então, pergunta inicial, eu gostaria que você já ficasse já imaginando comigo agora que serial killer mais louco que nós vamos decorrer na biografia. Eu gostaria de começar já dizendo uma das frases mais famosas do Ted Bundy. E gostaria de fazer a menção porque essa frase dita por ele foi para todos os jornais estadunidenses. E no período foi todas as cidades do país teve uma publicação, principalmente porque todos aguardavam ansiosamente para ver o decorrer de como que seria a vida dele, se ele continuaria vivo, se seria morto, como que seria, claro, majoritariamente falando, do país que ficou com aqueles traumas e medos pelos atos que ele gerou. Gostaria que realmente ele fosse morto na cadeira elétrica, mas não é uma vontade do país até que estude a mente de todo criminoso. E essa é a ideia inicial e porque teve a origem do FBI. Desde já estou dando aí um gancho para vocês ficar mais antenados sobre a ideia do FBI inicial, que não era só aprender, mas entender a mente criminal, independente dos crimes ocorridos e pessoas. Independente de tudo que foi produzido, eles gostariam de entender a mente do criminoso. Bom, desde já, gostaria de fazer essa citação de frase e vocês depois, no final, vai dizer para mim, gostaria que vocês comentassem embaixo e vocês dissessem se essa frase é real ou não.
Eu não sabia o que fazia as pessoas quererem ser amigas. Eu não sabia o que tornava as pessoas atraentes umas para as outras. Eu não sabia o que estava por trás das interações sociais. Frase dita por Teddy Buddy. Lembrando, essa frase foi impressa em todos os jornais estadunidenses. Vamos lá para a autobiografia, iniciando. Eu gostaria que vocês depois curtissem, comentassem e falassem para nós se você gostou realmente desse vídeo, achou super interessante e o que é mais curioso sobre a vida de Teddy Buddy. Indique pessoas ou crimes, atos que se decorreram, apreensões, detalhes assim. Gostaria sim que vocês comentassem, dessem dicas e nós vamos produzir conteúdo. Nascido em 1946, o serial killer estuprador americano Teddy Bundy foi um dos criminosos mais notórios do final do século XX, conhecido por ter matado pelo menos 20 mulheres na década de 70. Ele foi executado na cadeira elétrica em 1989. Quem foi Teddy Bundy realmente? Teddy Bundy foi um assassino em série, estuprador e necrófilo dos anos 70. Ele foi executado na cadeira elétrica da Flórida em 1989. Desde então, seu caso inspirou muitos romances e filmes assassinos em série. Antes de tudo, vamos falar não só da biografia pessoal, mas dizer quem foram os pais e irmãos, as pessoas do convivente de Teddy Bundy. Eleanor Louise Cole, que passou por Louise, tinha 22 anos e era solteira quando deu à luz a seu filho, Ted. O pai de Ted pode ter sido Lloyd Marshall, um veterano da Força Aérea e graduado da Penn State, de acordo com Anne Huller, colega de trabalho de Ted e autora do livro The Stranger Beside Me. Outras fontes tinham o nome do pai de Ted como Jack Washington, enquanto alguns rumores diziam que seu pai também era seu avô. Como a certidão de nascimento de Ted lista seu pai como desconhecido, a identidade de seu pai biológico pode nunca ser confirmada. Em 1951, Louise casou-se com John Bundy. Embora Ted tenha adotado seu nome, ele supostamente nunca teve tamanho respeito por seu padrasto, de quem se ressentia por ser muito ignorante, ao mesmo tempo trabalhador. John e Louise tiveram vários filhos juntos. Louise trabalhava como secretária na Universidade de Puget Sound e ainda era casada com John na década de 1970, quando Ted foi acusado de seus crimes. Ela se recusou a acreditar nas acusações por anos, embora tenha mudado de posição depois que ele confessou. Bundy nasceu em Burlington, no estado de Vermont, em 24 de novembro de 1946. Bundy começou a vida como a vergonha secreta de sua mãe, pois seu nascimento legítimo humilhava seus pais profundamente religiosos. Louise deu à luz a Ted em uma casa para mães solteiras em Vermont e depois levou seu filho para seus pais na Filadélfia. Para esconder o fato de ser um filho legítimo, Bundy foi criado como filho adotivo de seus avós e foi informado que sua mãe era sua irmã. Eleanor mudou-se com Bundy para Tacoma, em Washington, alguns anos depois, e logo se casou com seu padrasto, Johnny. De todas as aparências, Bundy cresceu em uma família de classe trabalhadora e satisfeita. Ele mostrou um interesse incomum pelo macabro em tenra idade. Por volta dos 3 anos, ele ficou fascinado por facas. Ora, uma criança fascinada por facas, embora que Bundy era uma criança tímida, muito inteligente, mas Bundy foi bem na escola, mas não com seus colegas. Quando adolescente, um lado mais sombrio de seu personagem começou a emergir. Bundy gostava de espiar nas janelas de outras pessoas e não se importava em roubar coisas que queria de outras pessoas. Bundy formou-se em psicologia pela Universidade de Washington em 1972. Ele havia sido aceito na faculdade de Direito em Utah, embora nunca conseguisse se formar. Enquanto estudava na Universidade de Washington, Bundy se apaixonou por uma jovem rica e bonita da Califórnia. Ela tinha tudo o que ele queria: dinheiro, classes e influência. Ele ficou arrasado com a separação deles. Muitas das vítimas posteriores de Bundy se demonstravam e eram praticamente quase idênticas com sua antiga namorada da faculdade. Estudantes atraentes com cabelos longos
escuros. Em meados da década de 70, Bundy havia se transformado mais confiante e ativo em questões sociais e políticas. Ele até recebeu uma carta de recomendação do governador republicano de Washington depois de trabalhar em sua campanha. As vítimas. Bundy confessou 36 assassinatos de mulheres jovens em vários estados da década de 70, mas especialistas acreditam que a contagem final pode estar próxima de 100 ou mais. Caraca, me levei dos últimos serial killer que a gente fez, principalmente o Alcala. Você é louco, são muitas vítimas. E sempre assim, depois da morte, né, do período da pessoa criminosa, sempre eles acham mais fatos, né, que levam isso, né, DNA e essas coisas. Caraca, é muitas pessoas. O número exato de mulheres que Bundy matou nunca será conhecido. Seus assassinatos geralmente seguiam um padrão horrível. Ele frequentemente estrupava suas vítimas antes de espancá-las até a morte. Caraca, isso é surreal. Eu sinto arrepios quando eu fico lendo essas coisas de serial killer. Embora haja algum debate sobre quando Bundy começou a matar, a maioria das fontes diz que ele começou a sua fúria assassina por volta de 1974. Nessa época, muitas mulheres na área de Seattle e também ao redor da vizinhança de Oregon desapareceram. Circularam histórias naquela época sobre algumas das vítimas sendo vistas pela última vez na campanha de um jovem de cabelos pretos escuros conhecido como Ted. Também isso é uma das fontes que diz porque real de ele ter executado mais mulheres. Ele muitas vezes atraía suas vítimas para dentro de seu carro, fingindo estar ferido e pedindo ajuda. Sua bondade provou ser um erro fatal. Caraca, isso é muito louco. Eu não sei se vocês sentem arrepio com isso também. Como Ted Bundy, afinal, então, se era dessa forma, como ele foi apreendido? Vamos na correlação dos fatos. No outono de 1974, Bundy mudou-se para Utah para cursar a faculdade de Direito e as mulheres começaram a desaparecer por lá também. No ano seguinte, ele foi detido pela polícia. Uma busca em seu veículo descobriu um esconderijo de ferramentas de arrombamento, um pé de cabra, uma máscara facial, corda e algemas. Que louco, cara. Ele foi preso por posse dessas ferramentas e a polícia começou a vinculá-los aos crimes muito mais sinistros. Caraca, isso dá um arrepio. Em 1975, Bundy foi preso pelo sequestro de Carol DeRush, uma das poucas mulheres a escapar de suas garras. Ele foi condenado e recebeu uma sentença de mais de 15 anos de prisão. Detalhe, isso é muito parecido com um dos casos de qual a criança, no caso, era uma criança adolescente, né, conseguiu fugir daquele serial killer que a gente já fez a gravação, que foi o Alcala. Após a prisão de Ted Bundy escapou da prisão 2 vezes em 1977. Caraca, 2 vezes, nunca imaginei. Na primeira vez, ele foi indicado por assassinato pela morte de uma jovem do Colorado e decidiu atuar como seu próprio advogado no caso. Caraca, ele foi o seu próprio advogado. Ted Bundy era louco. Durante uma visita à biblioteca do tribunal, ele pulou uma janela e fez a sua primeira fuga. Ele foi capturado 8 dias depois. Caraca, ele fugiu da biblioteca do tribunal. Cê é louco. Que cara louco. Em dezembro, Bundy escapou de custódia novamente. Ele saiu de um buraco que fez no teto de sua cela, tendo caído mais de 30 quilos para passar pela pequena abertura. Caraca, tá vendo aí? O cara conseguiu um método de emagrecimento dentro da prisão. As autoridades não descobriram que Bundy estava desaparecido por 15 horas, dando ao serial killer uma grande vantagem sobre a polícia. Após a segunda fuga de Bundy da prisão, ele finalmente foi para Tallahassee, Flórida. Na noite de 14 de janeiro de 1978, Bundy invadiu a casa de fraternidade Chi Omega, na Universidade Estadual da Flórida. Caraca, isso é muito famoso. Ele atacou 4 das jovens residentes do sexo feminino, matando 2 delas. Em 9 de fevereiro, Bundy sequestrou e assassinou uma menina de 12 anos chamada Kimberly Lett. Isso foi uma das paradas mais loucas que eu li de toda a matéria do FBI. Esses crimes marcaram o fim de sua fúria
assassina, pois ele logo foi parado pela polícia em fevereiro. A evidência mais contundente que ligava Bundy aos assassinatos de Chi Omega na FSU eram marcas de mordida em um dos corpos, que eram uma combinação definitiva com Bundy. Lembrando, pessoal, em várias cidades e estados diferentes que ele percorreu, isso aqui é uma coisa que sempre estava nos fatos, né? Depois de anos de rotulação e de ditos casos de ser comprovado e por ele confessar mais de 30 casos, embora seja dito que ele executou, ele assassinou mais de 100 mulheres, então veio a decisão final e foi, para mim, o melhor para a sociedade, porque a sociedade é o que pedia na época, que era a execução de Ted Bundy. Aí foi quando ele teve a morte dele em cadeira elétrica. As pessoas sempre perguntam para nós que moramos aqui se toda pessoa vai para cadeira elétrica, se toda pessoa tem pena de morte, se toda pessoa... Não é assim. E evidentemente, na época, o que mais era dito que esses casos era para pena de morte. Então era o estado que ele estava e onde ele foi não só apreendido em atos finais, mas também a sociedade julgou como melhor. E se a sociedade da época julgou como melhor, possivelmente, talvez eu julgaria como melhor naquela época, e foi o fim dos atos de Ted Bundy. Gostaria que você deixasse o like, compartilhasse, que você comentasse, principalmente, indicasse casos, dissesse para nós qual foi o caso, o período na época assim da sua vida que você viu, a apreensão, como foi a forma. Esse ato mesmo do Ted Bundy, mais do que interessante, foi quantas cidades envolvidas, quantos estados envolvidos, a polícia em si sempre alarde em cima dele. Por mais que, curiosamente, né, coisa de louco, ele fugiu, né, em 1977 2 vezes, depois fugiu novamente, fugiu da biblioteca do tribunal. Por mais que seja louco, a vida de Ted Bundy é pegada para série, para filme, para livros e principalmente para ajudar a academia, né, no sentido de avaliar a mente do assassino. Essa coisa de estudar a mente do criminoso, no próximo caso do serial killer que nós vamos falar, nós vamos identificar mais uma vez o FBI pensando, vendo, notando que todos os casos ligavam a pessoa, mas que era necessário entender a mente dela, e foi apreendido no final. Então, um forte abraço, muito obrigado. Estúdio Boston Podcast TV agradece, e um abração, um beijo da Elisângela Ricardo, de todos os estúdios, que em breve a gente vai estar gravando presencial e com os nossos amigos que serão entrevistados. Obrigado pelo seu like, pelo seu comentário, pela sua curtida, e não deixe de compartilhar.